O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é Eduardo Correia da Silva. Tudo bem, Eduardo? Oi, Cris, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e boa noite também a todos os corretores aqui interessados que nos acompanham. Nós que agradecemos sua participação, Eduardo. Seja bem-vindo à TV Cresce. Eduardo, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas, para eles conhecerem um pouco do seu trabalho, tá? Antes da sua palestra. O Eduardo é advogado, mestre em Direito Tributário pela FGV, é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados de São Paulo, com sólida atuação na área tributária e ampla experiência em consultoria e contencioso fiscal. E o tema de hoje vai ser tributação imobiliária em transformação. O que a reforma muda na prática? Seja bem-vindo, boa palestra para você. No final a gente retoma nosso contato, Eduardo. Maravilha, Cris. Muito obrigado a você, a diretoria do Cresce, pelo convite. Nós vamos falar de um tema aqui que é um tema complexo, mas nós vamos tentar tratá-lo de maneira simples, né? Até porque se nós não formos compreendidos, né? Então o problema é conosco, né? Então vou tentar falar de uma maneira bem simples, né? Esses temas relacionados ao direito tributário é um tema que nós estamos acostumados a falar. O mais importante aqui é que vocês que nos acompanham compreendam a magnitude da transformação tributária que está acontecendo no Brasil e também atingirá as operações imobiliárias. Esse é o ponto mais importante, né? Ao final, cada um, né, vai correr atrás aí dos seus profissionais de confiança. Estamos também, sem dúvida nenhuma, à disposição de vocês, né, para o que precisarem, mas esse é o trabalho, né? Apesar de toda a complexidade, é um trabalho que vai competir ao advogado, em alguma medida ao contador, né? Então são as pessoas que vão dar as orientações necessárias para que você continue tendo a sua operação de maneira segura e com uma tributação eficiente e se mantenham competitivos também em suas operações, tá bom? Eu vou passar primeiramente aqui o primeiro slide, né? Então nós temos aí um QR Code, né? Se alguém quiser receber esse material, manda uma mensagem e aí na sequência eu faço o encaminhamento do material. Então não se preocupem em ficar tirando fotos aqui da tela, tá? Concentrem-se diretamente no conteúdo. Então, no Brasil, nós tivemos uma reforma tributária que ela foi aprovada em dezembro de 2023. Esse é um ponto importante. A regulamentação, a primeira parte da regulamentação da reforma tributária foi publicada em janeiro de 2025, há exatamente um ano, tá? E a segunda parte da reforma tributária foi aprovada na semana passada, né? Estamos em janeiro de 2026. Este ano, os impactos ainda são muito pequenos dentro das operações imobiliárias, mas a partir do ano que vem, os impactos já são diretos, né? Então, o 2026, ele precisará ser um ano de adaptação, precisará ser um ano de adequação também das operações de todos aqueles que lidam e vivem de operações imobiliárias, né? Então, várias situações aqui que vocês precisarão tomar uma atenção. Hoje, no Brasil, nós temos dois tributos, que são o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS, que foram substituídas, de competência da União Federal, e foram substituídos pela CBS, como a gente consegue visualizar aí na tela, né? Então, que é a contribuição sobre bens e serviços. Ele incidia sobre receita bruta e agora a CBS incidirá sobre todas as operações. E é por isso, pelo fato de ter essa incidência
ampla, uma base ampla de incidência que também acaba atingindo aí as operações imobiliárias de maneira geral, alienações de imóveis, locações de imóveis, incorporações imobiliárias, parcelamento de solo, né, loteamentos e etc. Tá? O ICMS e o ISS, o ICMS de competência dos estados e o ISS aí do lado esquerdo da tela, serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Então, nós temos 4 tributos, estou mostrando aqui para vocês, que estão sendo substituídos por 2. Em verdade, são 5 tributos, eu tiro o IPI, como ele não tem nenhum impacto nas operações imobiliárias e não terá também pós-reforma, então a gente fica aí com essa ideia, né? Sai PIS e COFINS, entra a CBS, sai o ICMS e o ISS e entra a IBS, o IBS. Aqui, nesta tela, vocês estão visualizando aí o período de transição. O período de transição, ele começa já agora, né, no ano de 2026, em fase de testes. Era para nós termos começado, né, era essa a estimativa, já em janeiro, a emissão de notas fiscais com o destaque desses 2 novos tributos, CBS e IBS, mas numa alíquota de teste, né? Então, para a CBS, uma alíquota de 0,9%, ou seja, menos de 1%, e para o IBS, uma alíquota de 0,1%. Mas não foi possível começar já em janeiro de 2026, dada questões de tecnologia e que não ficaram prontas, então isso não aconteceu. As empresas, a partir de um determinado momento em 2026, elas precisarão sim emitir seus documentos fiscais com os destaques desses novos tributos, mas não haverá, em princípio, uma necessidade de pagamento, especialmente se a empresa cumprir as obrigações acessórias. Então, vejam, né? Apesar de eu ter dito que o impacto da reforma ele vem de maneira mais relevante em 2027, já em 2026, algumas adequações já são necessárias. Então, assim, o contador de vocês, ele precisará ser procurado por vocês para saber, né, se ele está olhando o impacto, se ele está pensando já e trabalhando as parametrizações necessárias para que os documentos fiscais eles já saiam com os destaques desses novos tributos, assim que isso passar a ser exigido ainda no ano de 2026. E assim por diante, nós temos providências aí durante todo o período de transição entre 2026 e 2033. Eu estou falando de 2026 especificamente, porque é o que nos interessa agora. O que vale dizer também é que em 2027 o PIS e COFINS já é extinto e entra em vigor a CBS, e o IBS, que substitui o ISS e o ICMS, ele entra em vigor de uma maneira já também parcial a partir de 2029. Então, nós precisamos, nesse exato momento, nos concentrarmos mais na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que já entra em vigor integralmente em 2027. Pilares da reforma, que são diferenças importantes, né, do que é o sistema tributário atual e do que ele passará a ser já a partir do ano que vem, né? Então, base ampla de incidência, então, e é por isso que, né, repito, as operações imobiliárias foram atingidas, né? Então, incide sobre todos os bens, todas as operações com bens, serviços e direitos tangíveis e intangíveis. Então, por exemplo, operações de locação é uma operação com bens, logo tem incidência do IBS e da CBS. Alienação de imóvel é uma operação com bens, imóveis, então tem a incidência de IBS e CBS. Corretores, vejam, intermediação de negócios e administração de imóveis. É uma operação com serviço. Logo, também haverá a incidência da CBS e do IBS. Então, são pontos de atenção bastante relevantes que incidências tributárias que não existiam até agora
passarão a existir a partir de 2027. E isso não significará necessariamente aumento de carga tributária se vocês estiverem planejados e prontos para este momento, né? Isso envolve, inclusive, o modelo societário em que você atua, regime de tributação e etc. Tá? Tributação no destino, isso não importa muito para os bens imóveis, né? Porque a incidência, quando se trata de bens imóveis, ela é atraída pela localidade do imóvel, então isso não tem tanto impacto na área imobiliária. A cobrança dos tributos por fora, então o IBS e CBS, então se a locação por exemplo, de uma pessoa jurídica para outra, né, ou para uma pessoa física, é de R$3.000, a gente vai ver claramente na nota fiscal R$3.000 e o valor em separado do IBS e da CBS. Então, nós teremos também uma transparência maior com relação à carga tributária, né? A cobrança será sempre por fora. Quando eu der o preço da locação ou do imóvel, né, é uma questão cultural que isso será alterado no tempo, ficará claro, olha, esse é o valor do imóvel sem tributos, né, sem o IBS e a CBS que constarão também ali destacados na nota, né? Não cumulatividade, isso aqui interessa para as operações imobiliárias dos contribuintes desses tributos, então você constituído como pessoa jurídica, né? Então são esses os cálculos que precisarão ser feitos, né? Sua imobiliária, sua construtora, sua incorporadora, né? A gente vai precisar fazer análises, né? Hoje a gente sabe que o mercado atua num certo nível de informalidade, muita coisa ainda na pessoa física, e aí você não teria direito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma construtora, né? Hoje você faz a construção, todas as aquisições daqueles bens que você utilizou para fazer a construção, eles não dão direito a nenhum crédito para vocês, né? E a partir do momento que você se tornar contribuinte do IBS e da CBS, quando entrar em vigor, todos esses bens poderão fazer parte, né, de créditos que você poderá utilizar para abater desses tributos que serão pagos depois. Então, o seu modelo de negócio ele precisa estar bastante adaptado para que, no momento certo, você sofra uma carga tributária que é efetivamente a devida, nem mais nem menos, né? A legislação desses dois tributos também é uniforme, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios e isso representa muitas legislações de ISS, né, que é de competência municipal, mais de 27 legislações sobre o ICMS, que não impacta, eu sei, nas operações imobiliárias, PIS e COFINS, muitas leis que tratam de PIS e COFINS, e nós sabemos que isso gera uma complexidade muito grande no sistema. As mesmas leis que tratarão do IBS e da CBS, elas se identificam, são as mesmas leis, e toda a estrutura desses tributos também, elas são idênticas, né? Mesmo que o IBS seja de competência dos estados e municípios e CBS de competência da União. A legislação aplicável é exatamente a mesma, a base de cálculo é a mesma, o fato gerador é o mesmo, as hipóteses de incidência também. Basicamente, essa é a estrutura tributária nova comparada, né, com a estrutura tributária que tínhamos até então. Nesse próximo slide, eu quero dizer o seguinte para vocês, né? Nós precisamos saber, né, que os bens imóveis eles estão dentro de um regime específico de tributação. Então, nós temos o regime geral de tributação do IBS e da CBS, temos os regimes diferenciados, temos que os diferenciados, geralmente, eles envolvem apenas redução de alíquota, temos os regimes favorecidos para quem está na Zona Franca de Manaus ou é tributado pelo Simples Nacional, e temos o regime específico. Várias atividades estão no regime específico, uma delas são as atividades com operações imobiliárias, né? Então, aqui eu trago um dispositivo da Constituição Federal que foi alterada, mostrando que o
os bens imóveis, assim como outras atividades, né, serviços financeiros, planos de saúde, etc., estão dentro de um regime específico de tributação, e por estarem dentro de um regime específico de tributação, tem redução de alíquota, situações de redução de base de cálculo e etc. Outro ponto importante, foi dito já no início, né, mas que vale a pena falar mais uma vez, com relação à incidência, né, a base ampla de incidência. Então, quando a gente olha aqui para o artigo 3º da Lei Complementar 214, a gente vê claramente que não existe uma incidência sobre uma situação específica, mas sim sobre todas as operações que envolvam bens, serviços e materiais ou imateriais, né, que são os direitos tangíveis e intangíveis, ou seja, a incidência é ampla. Nós tivemos grandes discussões tributárias no tempo, né, para entender, olha, essa situação atrai a incidência do ISS ou atrai a incidência do ICMS. Então, essas dúvidas perduraram, geraram discussões judiciais por muitos anos, e hoje nós não teremos mais este nível de discussão, porque basta que sejam operações com bens, serviços, direitos tangíveis e intangíveis que atrairão a incidência tanto do IBS quanto também da IBS. Então é importante trazer esse ponto aqui para vocês, porque as discussões também elas vão ser bastante reduzidas, e isso traz uma simplificação bastante relevante na relação entre fisco e contribuinte. Espero que esteja ok até aqui, né? Então, eventualmente, né, permanecendo alguma dúvida, nosso escritório ficará à disposição de todos vocês, e eu vou seguindo por aqui. Bom, a partir da reforma tributária, ela cria-se, né, um cadastro imobiliário brasileiro. Então, pensem assim, né? A Receita Federal, as pessoas físicas, elas são identificadas por CPF, as pessoas jurídicas por CNPJ, e os imóveis de todo o Brasil, rurais e urbanos, identificados pelo CIB. Então, nós precisaremos nos acostumar com essa sigla, né? O Cadastro Imobiliário brasileiro. Então, nós teremos aqui também todos os nossos imóveis identificados, e isso significa, sem dúvida nenhuma, que existe uma atividade de controle e fiscalização muito mais, né, passará a existir, né, de maneira muito mais eficiente sobre as operações imobiliárias, né? Então, este é um ponto também importante de atenção para vocês, para que nós fiquemos atentos, porque o controle da administração tributária sobre as operações imobiliárias, ele também acaba sendo potencializado com o CIB, né? E a principal finalidade do CIB é embasar o arbitramento da base de cálculo para evitar subfaturamento. Exemplo, né, o exemplo clássico, né? Imóvel vendido por R$1 milhão, né? Valor de referência estimado em 1.5 milhões. Esse último pode ser utilizado como o valor tributável, mas o valor efetivo da operação foi 1 milhão. A partir do CIB, nós teremos um valor de referência que será dado pelo fisco, e aí o que eu estou imaginando, né? Que essas discussões judiciais que nós tivemos envolvendo o ITCMD, e para vocês corretores principalmente envolvendo o ITBI, talvez elas retornem, né? Porque o fisco, a partir do CIB, ele também nos trará o valor de referência dos imóveis. Mas será que esses valores de referência eles vão bater com os valores efetivamente transacionados? Efetivamente vão bater com o valor de mercado? Será que nós não vamos ter situações em que o valor de referência arbitrado pelo fisco é muito maior do que o valor de mercado de um imóvel? Eu acredito que isso vai acontecer. E se isso acontecer, provavelmente, quem estiver ali integrando aquela relação jurídica terá a possibilidade de discutir a base de cálculo dessa transação
porque o valor de referência ele está superestimado, né? Então, haverá essa possibilidade. Quando ele tiver subestimado, provavelmente também não haverá esse interesse em buscar o judiciário para aumentar a base de cálculo, não é mesmo? Então, eu imagino que, com relação a esse arbitramento, a gente vai ter essas discussões judiciais e que o contribuinte, historicamente, ele venceu todas elas, né? Então, o que assim, o que foi consagrado pelos tribunais brasileiros é que o que deve ser considerado é o valor de mercado, obviamente, né, com o direito depois de a administração tributária fiscalizar e identificar se aquele valor é efetivamente o valor de mercado, né? No caso aqui eu estou falando para o exemplo que eu estou dando foi nas questões envolvendo ITBI e TCMD que aconteceram, né? Bom, pessoal, falado agora, né, falamos então do regime específico, né, os bens imóveis dentro do regime específico, falamos um pouquinho do cadastro imobiliário brasileiro, né, o CIB, né, então os imóveis terão ali um número de identificação. Agora nós falaremos um pouquinho sobre o contribuinte regular, pessoa física, né, nas operações imobiliárias, né? Então, nós temos muitas situações em que as pessoas têm imóveis, locam seus imóveis, e hoje, né, o tributo que é devido dentro dessas operações de locação, basicamente, é imposto de renda, né, para a pessoa física, né? E agora, com essas mudanças, repito, que passam a entrar em vigor já a partir do ano que vem, com relação à CBS, né? O IBS ainda vai, né, ser ali entrar em vigor apenas em 2029, mas para fins vamos falar da reforma tributária, dos dois tributos, né, para não ter confusão, mas basicamente é o seguinte: se eu loco, cesso direitos ou arrendo determinado imóvel e a minha receita anual for maior do que 240 mil então é um E, né? Não é um ou. E eu possuir mais de 3 imóveis, eu passo a ser um contribuinte regular do IBS e da CBS. Eduardo, e se minhas locações por ano elas não ultrapassam 240 mil reais? Se elas não ultrapassam 240 mil reais, você não pagará nem IBS nem CBS. E se eu tiver 4 imóveis e ela ultrapassar 240 mil reais? Você passa a ser contribuinte do IBS e da CBS. Aí vai ser importante que você se constitua como pessoa jurídica. Por quê? Porque se você tem imóveis locados, você tem custos para manter esses imóveis locados. Esses seus custos para manter os imóveis locados, como por exemplo, pode ser que você tenha um escritório, pode ser que você use todo o aparato necessário para ter esse escritório funcionando. Todas essas despesas do seu escritório poderão ser abatidos do IBS e CBS a pagar com essas operações de locação, tá? Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, se a sua locação for acima de 240 mil em mais de 3 imóveis, veja que eles não estão preocupados em pegar o pequeno locador, mas o locador que atingem aí os locadores, né, que atingem aí esse perfil, né? Locações acima de 240 mil e que possuam mais de 3 imóveis distintos, ou seja, somente a partir do 4º imóvel. Isso nas operações de locação, cessão ou arrendamento. E nas operações de alienação ou cessão de direitos. Nós também teremos ali a presença do IBS e CBS, desde que hajam mais de 3 imóveis alienados distintos do ano anterior e estes estejam no patrimônio de quem alienou há menos de 5 anos contados da aquisição. Então, vejam, são várias questões que precisam ser observadas para entender se vai atrair a incidência do IBS e da CBS ou não vai atrair a incidência de IBS e CBS
nas operações de alienação de imóveis. E na construção e alienação de imóveis? Alienação de mais de um imóvel construído pelo alienante nos últimos 5 anos, a data de alienação. Um imóvel construído e alienado nos últimos 5 anos não atrai, aliás, né, não atrai a você a qualidade de contribuinte do IBS e da CBS. E se for mais de um imóvel construído e alienado, você já passa a ser contribuinte do IBS e CBS, e aí, naturalmente, você já tem que fazer cálculo. É melhor, se eu sou um pequeno construtor, estar como pessoa física, estar como pessoa jurídica? Qual que é o modelo mais adequado, qual que é o planejamento tributário mais adequado para a minha atividade de construção e alienação? A mesma coisa, pessoal, funciona para locação ou arrendamento de imóveis, né? Qual que é o modelo mais adequado, né? É estar como pessoa física, estar como pessoa jurídica, estando como pessoa física, ou melhor, estando como pessoa jurídica, ser tributado pelo Simples, ser tributado pelo lucro presumido. Quem são os meus locatários? São pessoas jurídicas? São pessoas físicas? Isso fará toda a diferença dentro de um planejamento tributário, tá certo? Não precisamos entrar aqui, como eu disse no início, nos detalhes disso, né? Porque são detalhes muito técnicos e vocês, tomar qualquer movimento, vão precisar de consultoria jurídica, vão precisar também do apoio dos seus contadores, tá? Será também contribuinte do IBS e da CBS. São todas questões que estão previstas dentro da Lei Complementar 214 de 2025. Alienação, cessão ou locação de 4 ou mais imóveis distintos ou de 2 ou mais imóveis construídos no mesmo ano. É o que nós praticamente acabamos de falar, mas isso é tratado em outro ponto da lei. Então, é por isso que isso consta aqui também como mais, né, 2 hipóteses aqui de incidência do IBS e da CBS. Haverá também, atrairá também a incidência se o valor da receita anual com locação ela for superior a 20% do limite. Vamos interpretar isso. Qual é o limite para que você não seja contribuinte? 240 mil por ano. Quanto é 20%? Quanto que é incrementar 20% aos 240 mil? 288 mil. Agora, Eduardo, 240 mil hoje não tem o mesmo valor do que 240 mil daqui 2 anos. Nessa hipótese, a lei ela já trouxe um mecanismo de atualização. Esses valores, já a partir de 2026, eles precisarão ser atualizados sempre pelo IPCA. Então, em que pese a lei trazer um valor específico de 240 mil reais, esse valor será anualmente atualizado pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, tá? Então, nós temos aqui essa questão que a gente não vai mais precisar se preocupar. Um exemplo, talvez até um pouquinho distante, a tal da tabela do imposto sobre a renda, né? Então, alguns de vocês já podem ter se deparado com isso, aquela tabela que nunca era atualizada, né? Então, e isso gerava, sem dúvida nenhuma, um prejuízo bastante importante para contribuintes que poderiam estar na faixa de isenção e estavam tendo que recolher imposto sobre a renda, né? Então, essa daqui é a situação de um modo geral, né, de uma pessoa física, as hipóteses em que ela se torna, né, um contribuinte regular do IBS e CBS. Então, vejam o tamanho dos impactos, né, dessa reforma dentro das operações imobiliárias. Bom, vamos falar um pouquinho agora da incidência sobre as operações com bens imóveis. A incidência do IBS e da CBS na alienação.
Em que momento? No momento da alienação. Então, alienou, esse é o momento em que acontece o fato gerador do IBS e da CBS. E essa alienação, né, da assinatura do contrato, do compromisso de compra e venda, quando for este o caso. Né? Cessão e ato translativo é outra hipótese de incidência. Né? Cessão e ato translativo ou constitutivo oneroso de direitos reais. Momento da celebração desse ato de cessão ou ato translativo constitutivo oneroso de direitos reais. E na locação onerosa, cessão onerosa ou arrendamento, né? Locação, cessão onerosa e arrendamento. No momento do pagamento. Esse ponto é importante. Por quê? Porque ele já nos ajuda a identificar que o fato gerador ele acontece apenas se houver o pagamento pelo locatário. E se o locatário não pagar? Se ele não pagar, ainda não aconteceu o fato gerador do IBS e CBS, já que a lei é clara no sentido de que o fato gerador acontece apenas com o pagamento. Outra hipótese de incidência, serviços de administração e intermediação, o momento da incidência, pagamento. Vendeu o imóvel, no momento em que você recebe a comissão, acontece o fato gerador. Não é o momento do pagamento, né? Não é o dia que você tem que pagar o IBS e CBS, né? Ele vai ter apuração mensal, certamente você vai pagar no mês seguinte, isso está pendente de regulamentação. Mas recebeu o valor, isso atrai a incidência e o pagamento se dará no vencimento, certamente no mês seguinte, tá? Então é o momento do... E se ele não me pagou o valor pela intermediação? Então não tem IBS e CBS a pagar, é isso que diz a lei claramente, tá? E a mesma coisa na administração, né? Então você administra imóveis locados. A mesma situação. E se a locação, e se o valor da administração não foi pago? Então, não existe IBS e CBS a pagar. Tendo sido pago, então o momento do pagamento é o fato gerador. Se aconteceu o fato gerador, né, nós precisamos, no momento em que a legislação dispuser, fazer o pagamento do IBS e da CBS. Lembrando, né, mais uma vez, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, que para você que tem escritórios, né, escritórios de imobiliários, né, e trabalha com locação, intermediação de imóveis, você vai ter essa possibilidade, a depender do seu regime tributário, a depender de todo o planejamento que você venha a fazer, quem são especialmente, né, os seus clientes, né, tanto na administração quanto na venda de imóveis. Isso vai implicar também na escolha do seu regime tributário. Você vai poder, toda a despesa que você tem aqui para manter o seu escritório funcionando, né, uma boa parte dessas despesas elas darão direito a créditos de IBS e CBS para abater também da sua saída. Os seus tem impacto também nos fornecedores que você vai escolher para ter no seu escritório. Então, os impactos, gente, eles são assim bastante amplos. Se a gente fosse falar só sobre as preocupações de regime tributário, fornecedor e cliente, nós já ficaríamos aqui falando bastante tempo, né? Já teria 1 hora para falar só disso, mas assim, são pontos de atenção. Qual que é a nossa função aqui? É só despertá-los para a necessidade de adequação à reforma tributária. E a depender da maneira que você se organize, isso pode fazer toda a diferença no seu fluxo de caixa, nos seus ganhos, na eficiência tributária e na sua segurança jurídica, tá? Serviços de construção civil, momento da incidência, momento do fornecimento, tá bom? Momento do fato gerador, momento do fornecimento dos bens, né? Não incidem, então agora do lado direito aqui da tela, né, a parte azul, não incidem CBS e IBS sobre a permuta entre bens imóveis, exceto sobre a torna, que é a diferença entre os bens. Então, houve uma permuta de imóveis, um vale 1.000, um vale 1.200,
existe uma torna de 200 sobre 200, então haverá incidência de IBS e CBS, tá? Constituição ou transmissão de direitos reais de garantia não atraem também a incidência desses tributos, e uma questão muito específica que são operações por organizações gestoras de fundo patrimonial, tá bom? Tem legislação específica, né, que regem aqui essas gestoras de fundo patrimonial, e elas são mencionadas também dentro da Lei Complementar 214, no capítulo que trata dos regimes específicos de tributação. Falaremos agora, então, acabamos de falar sobre as hipóteses de incidência nas operações imobiliárias e o momento do pagamento. Tá aqui um quadro para vocês depois revisitarem, analisarem, né, e compreenderem como isso vai gerar, né, impacto dentro do seu dia a dia. Agora nós vamos falar das alíquotas. Ok, Eduardo, eu já entendi que eu vou ter que pagar aí 2 novos tributos, o IBS e a CBS, mas quanto eu vou pagar, né? Aqui, pessoal, uma coisa interessante é qual que é a estimativa das alíquotas somadas de IBS e CBS. A estimativa da alíquota de referência, que será publicada aí pelo Senado Federal, é de 28%. Essa é a estimativa, deve ficar entre 26,5% e 28%. Então, os cálculos que nós trouxemos, eles já somam os dois tributos, né, o IBS e a CBS, considerando uma alíquota de 28%, que é a estimativa. Nós não temos essa alíquota ainda publicada, tá? Dos quais uma parte é para a CBS e a outra parte para o IBS, tá? Antes de falar de alíquotas, a gente precisa compreender, né? Muitos de vocês possam possuir imóveis que vocês locam via plataformas, por exemplo, Airbnb. Nesse caso, o tratamento, ou melhor, a redução de alíquota não é a redução de alíquota que nós temos aqui, por exemplo, para locação, tá? Por quê? Porque as locações via Airbnb são locações de curta duração. E as locações de curta duração, elas estão tratadas, né? Elas serão tributadas de acordo com as regras aplicáveis aos hotéis, né? E não de acordo com a locação ordinária. O que isso significa na prática, Eduardo? Significa que a redução que nós temos das alíquotas na locação, que é uma redução em 70%, no caso de Airbnb, é uma redução de 60%. Tá? Então, em um caso, eu tenho que pagar 40% da alíquota, que é locação de curta duração Airbnb, e numa locação que não for de curta duração, 30% das alíquotas. Então, a gente vai ver mais para frente o quanto isso representa. Então, ficou claro este ponto? Quando a locação for Airbnb, haverá uma redução de 60%. Então, é só vocês calcularem 28 menos 60%, vai dar algo ali em torno de 14%. E se você... 14% não, se for 50%, né? Vai dar em torno de 11%. E se for de 70%, vai dar em torno de 8%, tá? Mas vamos passar aqui para falar de operação a operação. Na alienação, Eduardo, na alienação, qual será a minha alíquota de IBS e CBS? Diz a lei, reza a lei, que ela será reduzida em 50%. Se eu estou partindo de uma alíquota de referência de 28%, ela será reduzida para 14%. Se for 27%, para 13,5%, né? Mas aqui o exemplo que a gente está utilizando é uma alíquota de referência de 28%. E na cessão e ato translativo ou constituição ou constitutivo oneroso de direitos reais, redução também em 50%. Eduardo, e na locação normal, não de curta duração Airbnb, mas na locação normal ordinária, cessão onerosa e arrendamento? Nessas operações, a redução é de 70%.
Então, a alíquota que poderia ser de 28%, ela cai para 8,4%. E nos serviços de administração e intermediação de negócios imobiliários, 50%. Ou seja, a alíquota de 28% cai para 14%. E nos serviços de construção civil, redução também de 50%, então ela cai para 14%. Repito, e se for Airbnb? Ela não cai como uma locação normal em 70%, ela cai em 60%, ou seja, redução de 40% para 40%, tá bom? Ficou claro aqui esse ponto? Então, as alíquotas do IBS e CBS, no regime geral, 28%. Para operações imobiliárias, aí nós temos alíquotas específicas em cada situação. Alienação cai em 50%, cai para 14%. Cessão ou ato translativo cai em 50%, cai em 50% também para serviços de administração e intermediação, cai em 50% para serviços de construção civil e na locação, exceto Airbnb, ou seja, a locação de curta duração, ela cai em 70%, portanto, cai para 8,4%. Aqui, pessoal, é só para passar muito rápido, né? O creditamento do IBS e da CBS, né? Então, a lei, ela traz lá o princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade, ela te traz ali a possibilidade de que a incidência tributária se dê sempre sobre o valor agregado apenas, né? Então, só para dar um exemplo comum, né? De valor agregado, né? Se eu compro um bem por 1.000, vendo por 1.300, qual que é o agregado? São os 300. Para que o impacto fique apenas nos 300, eu posso tomar crédito de todo o IBS e CBS das mercadorias, bens e serviços que eu adquiri, né, durante o período, para abater desse IBS e CBS a pagar. Então, essa é uma lógica da não cumulatividade. Isso para quem é contribuinte, né, está constituído como pessoa jurídica, né? Então, os escritórios de contabilidade, por exemplo, né, tem todos os seus custos para manter seu escritório em andamento. Quando você fizer a alocação, você tem IBS e CBS a pagar, mas você também tem tantos outros custos aqui de tudo que você precisa, né? Então, serviços de papelaria, eventual plano de saúde que você paga para empregados, tem uma série de situações que dão direito a crédito para você abater do seu IBS e CBS a pagar. Em algumas hipóteses, né, você pode até não ter IBS e CBS a pagar. Essa parte é bastante importante e bastante relevante para nós tomarmos aqui como atenção. Aqui, bem rapidamente, só para fazer uma comparação de um escritório pessoa jurídica e de um corretor pessoa física, tá? Direito amplo acreditamento, a pessoa jurídica. E a pessoa física, Eduardo, no item 1, não tem direito a acreditamento. Pessoa jurídica, item 2 aqui, pode compensar IBS, CBS pago nos serviços, fornecimentos que receber, que pagar, né? Não, na pessoa física, incide sobre o total da receita sem compensar os custos. Na pessoa jurídica, tributação recai sobre o valor agregado, que foi o que a gente acabou de falar. E na pessoa física, soma-se ao imposto de renda 27,5%, né? Exemplo na pessoa jurídica, construtor usa créditos de materiais para reduzir o imposto devido. Exemplo para pessoa física, investidor que aluga imóveis não pode descontar custos de reforma, por exemplo, tá? Então, o que isso nos traz como direção? De que se você atua com operações imobiliárias, é muito provável que você seja muito mais eficiente para você se constituir como pessoa jurídica. E aí, outras análises serão importantes. Quem são meus fornecedores? Devo continuar com os mesmos? Quem são meus clientes nas locações? São pessoas físicas ou jurídicas? Gente, tudo isso tem impacto, inclusive, na escolha do regime tributário. Agora, para saber aquilo que é bom para a sua imobiliária, para o seu negócio, para a sua construtora, considerando as suas características, isso vai ter que ser analisado caso a caso. Não existe receita pronta para dizer, olha, façam isso e esse vai ser o caminho mais eficiente para você.
não vai dar para ser dessa maneira, não será dessa maneira, e quem tiver assessoria, sem dúvida nenhuma, vai ter uma tributação muito mais eficiente, tá? Aqui também a gente está falando da mesma coisa, só fazendo aqui comparações de pessoa física e jurídica. Depois vocês podem ler essa parte um pouquinho mais com calma também, né? Onde a gente está falando aqui da base de cálculo, direito a crédito, tributação efetiva e exemplos práticos. Mas como a gente vai ter outros exemplos mais para frente, eu vou passar esse slide aqui. E aí a gente chega em algo, né, interessante e importante, que é o redutor de ajuste, né? Então, nas alienações de imóveis, será permitido para aquelas pessoas que alienarem, jurídicas, né, e que sejam contribuintes do IBS e da CBS, deduzir esses tributos, né, dentro do redutor de ajuste. Qual que é a finalidade do redutor de ajuste, pessoal? No final, é reduzir o valor que você vai tributar. Então, pensem assim. Eu adquiri um imóvel em 2024. Esse imóvel em 2024, ele valia R$1 milhão. Vou fazer a venda dele em 27. A gente sabe, né? Na maioria dos casos, existe uma valorização imobiliária. Em 2027, esse imóvel que eu paguei R$1 milhão pode estar valendo R$1,5 milhão. Em tese, se eu considerar o valor de aquisição, eu tenho um valor agregado de R$500 mil aqui. E aí minha base de cálculo ela fica muito grande, porque esse valor de R$1 milhão ele não foi atualizado. E a lei está nos dando a possibilidade de atualizar esse R$1 milhão pelo IPCA. Então eu trago esse valor de R$1 milhão, ou pelo valor de referência, nós vamos ver aqui mais para frente, né? Que aí vai ser atribuído pelo fisco, mas o valor dos imóveis, eles não ficarão mais estáticos, né? Que nem é hoje, né? Hoje nós temos os valores são estáticos, conforme a gente vai fazendo reforma, por exemplo, no imóvel, a gente vai colocando no imposto de renda que o valor dele foi alterado, aumentado para vender, você reduzir o seu ganho de capital, tá certo? Isso foi bastante, foi alterado, temos uma direção dada pela própria lei. Então, nesse caso, a gente atualiza pelo IPCA ou considera o valor de referência, reduz o valor agregado, que é o valor sobre o qual vai ter a incidência do IBS, CBS, e isso é chamado de redutor de ajuste, né? Então, tem duas situações que valem dizer aqui. Para imóveis adquiridos até o dia 31/12/2026. Qual será o redutor de ajuste? O valor de aquisição atualizado pelo IPCA ou o valor de referência atribuído pelo fisco. E para os imóveis adquiridos a partir de janeiro do ano que vem? O valor de aquisição na data da operação corrigido pelo IPCA, tá bom? Então, esse redutor de ajuste, ele serve para reduzir o valor agregado, porque ele atualiza o valor do imóvel no tempo, e aí a base de cálculo do IBS e da CBS será menor, tá bom? E aqui nós temos também redutor de ajuste para imóveis em construção, nós temos aqui também todas as regras, né? E que estão aqui claramente descrita para vocês, tá bom? Havendo qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Mas a gente precisa seguir. Falamos do redutor de ajuste. Temos também um redutor social. Esse redutor social, ele soma. Então, você tem um redutor de ajuste que pode ser aplicado e depois um redutor social também quando se aplicar. Onde se aplica o redutor social? Qual que é o objetivo do redutor social? É reduzir a sua base de cálculo, somada, né, ao redutor de ajuste, e tem como objetivo que o tributo não onere de maneira excessiva a aquisição ou locação de imóveis, especialmente imóveis de pequeno valor. Então, o incentivo aqui é a habitação social, né? Tanto né, que a sua aplicação, como vocês podem ver aí do lado direito, ela é específica para imóveis residenciais. Então, para imóveis residenciais,
existe uma possibilidade de reduzir a base de cálculo em R$ 100 mil nas alienações. Então, se a sua base de cálculo é de R$ 300 mil no exemplo anterior, do IBS e da CBS, você pode reduzir em mais R$ 1.000 quando se tratar de imóvel residencial. Então, eu dei o exemplo, né? Imóvel adquirido por R$ 1 milhão, atualizado pelo IPCA, ele foi para R$ 1.300.000. Quando eu vender por R$ 1.500.000, sobre 200 eu pago IBS e CBS. Mas, se tratar de um imóvel residencial, tem uma redução de mais 100 na base de cálculo. Então, reduz-se ainda mais a base de cálculo do IBS e da CBS. Dado esse exemplo, a mesma coisa para lote residencial, tá? Terrenos residenciais. Redução de R$ 30 mil em R$ 30 mil a base de cálculo que já está atribuída após o redutor de ajuste, né? Teve o redutor de ajuste, aplica o redutor social nessa hipótese de venda de terrenos residenciais, redução em mais 30 mil, né? Então, imóvel residencial reduz em 100 mil, se for venda de terreno, reduz em 30 mil, e se for locação ou cessão onerosa de bem imóvel residencial, R$ 600 você reduz da base de cálculo da locação. Locação de R$ 3 mil, a base de cálculo cai para 2.400. Só para dar um exemplo, todos esses valores, também a lei é muito clara no sentido de que eles serão atualizados anualmente pelo IPCA ou outro índice que venha substituir, tá bom? Temos também uma regulamentação, pessoal, específica do IBS e CBS para incorporação imobiliária e parcelamento do solo, né? Os loteamentos e etc, tá? Então, isso precisa ser observado. Principalmente o que precisa ser observado aqui é a forma que a sua empresa está estruturada, como você vai aplicar a apropriação de créditos, né, para deduzir do IBS e do CBS a pagar, tá? E aí, pessoal, nós temos que falar para vocês um pouquinho, né, do regime de transição. Então, nós temos uma transição que ela começa agora, né, em 2026, e ela vai até 2032, final de 2032. E todas essas questões estão previstas dentro dos artigos 485 a 490 da Lei Complementar 224. Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Eu vou trazer rápidos exemplos, né? Na incorporação imobiliária, submetida a regime especial tributário, né, do patrimônio de afetação antes ocorrida, né, antes de 1 de 2029, ela permitirá a opção pelo recolhimento de CBS no percentual de 0,08 geral, né, e 0,53 nos imóveis residenciais. Eu fico ou não fico dentro desse regime opcional? Aí nós precisamos fazer conta. A mesma coisa na alienação de imóveis decorrentes de parcelamento de solo. Nós temos uma regra opcional. Eu fico na regra opcional ou fico na regra geral? É uma escolha que você também poderá fazer depois que você fizer as suas simulações da sua atividade. Temos a mesma coisa também, né, algumas regras opcionais e específicas dentro das locações e dentro também das incorporações imobiliárias, parcelamentos de solo e construção de imóveis, né? Então, temos regras muito específicas e que a gente vai poder, e a lei nos dá a oportunidade, a depender do nosso volume de operações, a depender da forma que estamos estruturados, a fazer uma opção que pode ser uma opção melhor dadas as minhas características, mas nós precisamos entender quais são as características do seu negócio para entender se você fica na regra opcional
ou se você fica na regra geral. Então, não é você precisa compreender, saber que isso precisa ser feito, mas, claro, procurar um profissional de sua confiança para fazê-lo. Pessoal, um breve resumo, nós não temos mais tempo, eu já sei disso, tá? Mas é um resumo muito rápido que eu deixo aqui para vocês. Locação geral, redução da alíquota em 70%, então ela cai de 28% para 8%. Nas vendas, ela cai em 50%, então ela cai no regime geral de 28% para 14%. E nas locações de até 90 dias, elas caem 40%, então elas caem de 28% para 16,8%, tá bom? Exemplos práticos daquilo que a gente falou lá atrás, né? Exemplo 1, pessoa física com 4 imóveis alugados, ou seja, mais de 3, com receita de 300 mil ao ano, ou seja, mais de 240 mil, contribuinte regular do IBS e da CBS. Vai ser necessário, sim, fazer um planejamento para que você seja tributado da maneira mais eficiente e melhor possível para você. Exemplo 2, venda de 2 apartamentos construídos em 2025. Vai atrair a incidência também do IBS e da CBS, porque é mais de um imóvel construído, né, nos últimos 5 anos. Exemplo 3, locação por Airbnb de 2 imóveis por 60 dias. Incidência dentro da característica de hotelaria, ou seja, a locação reduz em 40%, ou seja, você paga 60%, tá bom? E aqui, vários outros exemplos práticos para vocês, que envolvem a locação, e aí uma comparação de pessoa jurídica e pessoa física. Basta ler, né? Tá muito claro, né, o que está aqui dentro, né? Eu trago exemplos só para poder trazer um pouquinho mais de realidade para o dia a dia de vocês. Mas, de um modo geral, o que é importante vocês saberem é que nós temos um novo sistema tributário entrando em vigor já a partir de 2026, mas com reflexos mais incisivos a partir de 2027, que é quando o PIS e COFINS sai de cena e entra a CBS. Cuidados que vocês vão ter que ter na estruturação dos negócios de vocês, de como você estará, quem serão seus fornecedores, quem são seus clientes, qual vai ser seu regime tributário, para que você organize o seu escritório, sua construtora, sua incorporadora da maneira mais eficiente possível, para que você só sofra a carga tributária justa, a melhor possível. E como você tem opções, se a sua opção for errada, pode ser que você escolha uma carga tributária, faça uma opção em que a sua carga seja maior do que em outra opção que está à sua disposição. Então, é muito importante, pessoal, que vocês procurem um consultor de confiança, um contador de confiança, façam inclusive uma análise, né? Se o seu contador ele está pronto para poder te atender neste momento de importante transformação nas operações, na tributação das operações imobiliárias, tá? Pessoal, é isso. Eu fico à disposição da TV Cresce, né, e de todos para tirar quaisquer dúvidas. O material será disponibilizado a todos. Fico à disposição de vocês e foi um grande prazer. Obrigado para toda a diretoria do Cresce São Paulo. Oi, Eduardo, volto aqui com você. Obrigada, né, por essa aula, por essas informações, que foi uma aula aqui sobre tributação. E, Eduardo, eu fiquei com uma dúvida, uma questão. Eu não lembro se você colocou ou não na palestra. Eu prestei atenção e eu acho que não. É a questão de como vai ficar o consumidor nessa mudança, essa transformação tributária. Para mim não ficou muito claro. Tá. Essa situação. Aí tem uma diferença, Cris. O consumidor, quem é consumidor, né? Consumidor, ele pode ser uma pessoa física. E aí, para ele, não tem um reflexo nenhum. Porque ele sendo uma pessoa física,
nos sugere? Que ele não é contribuinte nem de IBS nem de CBS, então ele não tem créditos a apurar desses tributos, porque não vai ter uma operação seguinte. Tá. Agora, se ele for uma pessoa jurídica, isso é muito importante. Vamos supor que eu sou um locatário, pessoa jurídica. No final do dia, eu estou consumindo também, né? Estou consumindo um serviço eu estou consumindo locação. Está tendo um fornecimento de um imóvel para locação. Se eu sou pessoa jurídica, eu, como pessoa jurídica, vou querer locar esse imóvel onde está a minha empresa, por exemplo, Cris, de uma pessoa jurídica que esteja devidamente constituída também do outro lado, para que eu possa me apropriar dos créditos de IBS e CBS. Porque, veja, Cris, se o locador for uma pessoa física, isso acontece, isso é muito comum. Um locador pessoa física de um galpão. Se ele for um locador pessoa física, naturalmente eu vou avaliar e vou verificar, olha, eu não vou ter direito a tomar créditos de IBS e CBS porque ele é uma pessoa física. Então gera reflexos também para eu, se eu for um consumidor pessoa jurídica, sobre quem está me fornecendo bem. Então, por isso que em alguns momentos eu falei, é muito importante nós termos uma clareza, né? Tem imobiliária, e a maioria, né, que tem uma aptidão de lidar com pessoas físicas, né? Então, de venda de imóveis residenciais e lidar com pessoas físicas. E locações também para pessoas físicas. Tem imobiliárias que ela tem uma aptidão maior de lidar com pessoas, ou melhor, ou é híbrido, né? Tem muitas pessoas jurídicas também. Isso fará na apuração e nas possibilidades, nas hipóteses de creditamento de IBS e CBS para abater do IBS e CBS a pagar, terão impactos diretos. Pense assim, Cris, um exemplo interessante, né? Se você é um escritório corretor de imóveis, um escritório imobiliário ali. Tá. Se você, olha que interessante, se você é uma pessoa jurídica, você é contribuinte agora do IBS-CBS que incide sobre intermediação e também sobre a administração dos imóveis. Hoje, eu tenho que me preocupar quem são aquelas pessoas das quais estão fornecendo para mim, exemplo, material de limpeza, material de escritório. Por quê? Se eu estiver comprando de uma pessoa física, por exemplo, eu sou o lucro presumido, né? Estou comprando de uma papelaria da esquina, tributada pelo Simples Nacional, ou eu não vou ter direito a nada de IBS e CBS de creditamento, porque depende de uma outra circunstância, ou meu creditamento vai se dar em alíquotas muito pequenininhas, que são as alíquotas que ele pagou de IBS e CBS estando no Simples Nacional. Até isso pode ter impacto dentro dos escritórios. Então, não é tão trivial assim. Então, eu vou preferir comprar da Calunga, eu vou preferir comprar das grandes empresas que eu sei que eu vou ter ali o IBS e CBS cheio na aquisição para abater do meu IBS e CBS quando for meu momento de pagar. Não é simples, né? E é uma questão que esse planejamento ele precisa ser customizado caso a caso, dadas as características de cada empresa, cada escritório, cada construtora, cada incorporadora. Eu falei bastante, Cris, mas é porque assim, é uma pergunta aberta, né? Então não tem como falar assim, ser mais objetivo. Não tem problema, Eduardo. Eduardo, só para encerrar aqui, deixa eu te fazer uma outra pergunta, e é uma coisa que eu entendi durante sua palestra, mas eu queria uma confirmação ou uma abertura também de uma resposta. Você considera que os pequenos investidores em imóveis que investem nesses bens para alocação, eles vão ser os mais, entre aspas, prejudicados com essa mudança tributária? Mais uma vez, né? Eu acho assim, nós precisamos fazer conta, né? E entender, né? Eu acho, Cris, assim, qual foi o objetivo da reforma tributária? O objetivo da reforma tributária não é ter aumento de carga tributária,
Tá. é que a carga global que nós temos hoje no Brasil, ela seja a mesma. Contudo, algumas atividades, elas serão afetadas. Qual que é o problema quando você fala de pequenos operadores aí da área imobiliária, seja construindo e vendendo, seja... o ponto hoje é que hoje eles fazem tudo isso de uma maneira bastante informal. Tá. E, por exemplo, eu mesmo, né? Eu sou assim, eu opero com imóveis, eu compro imóvel em leilão e vendo, eu construo pequenos imóveis e vendo, e tenho locação também, Airbnb normal. Então, assim, eu vivo um pouco deste mundo. Eu preciso também me organizar, provavelmente, e é uma organização ampla, né? É uma organização de como será a minha empresa, porque apesar, olha só, né, Cris? Apesar de eu ter isso, eu opero alguma parte disso na pessoa física. Talvez eu tenha que jogar isso tudo para dentro da pessoa jurídica. Já é uma oportunidade para eu fazer um planejamento imobiliário um pouquinho mais amplo, pensando já em sucessão também. Haverá impactos, né? Alguém pagará essa conta, mas se você estiver muito bem estruturado, como pessoa jurídica, se apropriando de todos os créditos que você tem direito, porque não vai ser só você, os seus concorrentes pequenos também estarão dentro da mesma circunstância. Agora, como que eu faço para que eu tenha a menor carga tributária possível de maneira legal? Então, essa é a lição de casa e é a preocupação que esses pequenos, né, investidores do setor imobiliário precisam ter. Eduardo, queria agradecer aqui sua participação na TV Cresce. Muito obrigada pelas informações. E aguardo você com novas apresentações, outros temas. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, pessoal, e até breve. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.